Boa tarde, Nonato. Boa tarde, Julião. Sexta-feira tensa, sob pressão aí, né? É verdade, de todos os aspectos, né? Mas ainda bem que pelo time, o time conseguiu passar. É isso, Nonato. Bom fim de semana. Igualmente. Vamos agora mostrar uma ação de assaltante que invadiu uma residência e trouxe prejuízos para uma família. Tudo foi gravado por câmeras de segurança. O detalhe é que o bandido parecia ter o endereço para cometer o crime. Vamos conferir com exclusividade o motivo dessa suspeita. O criminoso agiu em plena luz do dia por volta de 1h da tarde. Nós estamos no Parque Manimbura mostrando exatamente a câmera de segurança que registrou parte da ação. Ele utiliza bicicleta e parece já ter endereço certo. Rapidamente ele visualiza o imóvel e já encosta. Ele vai disfarçar por alguns minutos tocando a campainha. Ele quer ter certeza de que a casa está vazia. Ele já teria esta informação. Passado alguns minutos, a gente consegue registrar que ele some. É porque ele conseguiu entrar no imóvel. A partir daí, ele consegue causar um prejuízo muito grande. Com extrema rapidez, a informação é de que ele passou cerca de 30 minutos no imóvel e agiu com bastante experiência. Isso porque o portão que deu acesso à entrada está perfeito, não tem nenhuma alteração aqui na fechadura. Ele parecia ter ou uma chave especial para esse tipo de procedimento ou uma cópia. É isso que as pessoas estão se perguntando neste momento. Quando ele teve acesso a esta parte, ele encontrou uma outra barreira, este portão aqui de ferro, mas também não teve trabalho. Ele conseguiu quebrar, inclusive, o gancho aqui e ter acesso ao cadeado. O gancho era igual a esse aqui de cima e ele conseguiu arrombar também a segunda porta sem causar nenhum dano e entrou no imóvel. E aí ele vasculhou tudo até encontrar alguns objetos de valor. Ele, na sequência, saiu tranquilamente, também utilizando a bicicleta dele, levando o material na garupa. Utilizou um saco preto, colocou um televisor, um notebook e também um aparelho de videogame. É um fato que está chamando a atenção não só do proprietário da residência, mas de toda a comunidade. O caso serve, sobretudo, de alerta, porque o criminoso pode agir novamente e é importante que você ajude, auxilie nesse trabalho que a polícia deve estar fazendo para identificar o criminoso. A gente vai conversar com o responsável pelo imóvel, a gente não vai identificar ninguém. É um fato curioso, um homem que parece estar já procurando o endereço certo. Isso, é o que ficou curioso no vídeo, porque realmente ele passa na rua e é como se ele viesse procurando o endereço já certo. Ele não para em nenhuma casa para ver se tinha alguém ou não. Ele já vem direto até a minha residência e toca a campanha várias vezes, certifica-se de que não tem ninguém na residência e começa a fazer a ação dele. Ele vasculhou a casa inteira. Ele, quando entrou na casa, ele revirou tudo, jogou tudo no chão. A gente tinha acabado até de chegar de viagem, tinha mala em tudo. Ele revirou todas as malas, jogou roupa no chão, à procura de joias, objetos. Subiu ao segundo andar da casa também, revirou closet, guarda-roupa, jogou todos os pertences da gente no chão. E procurou mesmo só o que tinha valor e interesse dele. E ele só não levou mais porque ele estava de bicicleta e não dava para levar. A característica da rua certamente ajudou o criminoso. O fato ocorreu na rua Ieda Pereira, aqui no Parque Manimbura, e todas as casas têm essa característica. Muros altos, pouco movimento na rua, exatamente porque as pessoas têm receio de ficarem saindo, entrando de suas casas. E aí essa característica, o pouco movimento, certamente ajudou. A informação de que ele passou 30 minutos aqui no interior do imóvel, causando esse prejuízo, parece pouco. Mas claro, você saber que alguém entrou na sua residência, onde há seus filhos, toda a sua família, e causou ali um prejuízo, é algo realmente que precisa servir de alerta e você pode ajudar a encontrar esse criminoso. Ele parece ser um homem aí de meia idade, ele até caminha com uma certa dificuldade, parece ser um senhor, agora experiente, utiliza a bicicleta e passa normalmente. Ele inclusive saiu aqui do local, a gente vai mostrar, levando televisor e esses objetos no saco, na garupa da bicicleta, empurrando, porque ele não conseguiu subir nessa bicicleta. Então muita gente pode ter visto ele passar aqui nas ruas do Parque Manimbura com destino ao local onde ele escondeu o material. Os objetos têm algumas características que podem ser identificadas pela comunidade. Isso, o que a gente já conseguiu ver foi que ele levou uma televisão de 42 polegadas, que era LG, levou um notebook Dell,
e um videogame, o Xbox. Isso aí foi o que a gente conseguiu identificar. Nós chegamos até a procurar, mas a gente está abalado, não parou mais para ver se tinha levado outra coisa. Isso aí foi assim eram objetos maiores que de cara nós já sentimos falta. Agora, ele precisa ser identificado porque, experiente como parece ser, pode atacar outras vezes. Isso, e assim, a maior preocupação da gente é que ele retorne, entendeu? Porque, como eu já havia dito, ele viu mais coisas aqui na casa e eu acredito que ele só não tenha levado porque ele não tinha o transporte adequado para retirar os objetos. Então a nossa preocupação é essa, que ele volte e já de uma forma mais até organizada para poder levar o restante das coisas que tinha. Olha, a gente vai mostrar novamente a imagem da saída do criminoso do imóvel. Ele faz questão de encostar o portão. Ele trancou o portão? Trancou o portão. Olha só, trancou. Trancou. Ele deixou tudo do jeito que ele encontrou. Só não a parte de dentro da casa, mas assim a parte externa, que dava para algumas pessoas perceberem que estava acontecendo algo de errado, ele fez com que deixasse da forma como ele encontrou, tudo fechado. Experiente realmente, fechou o portão ao sair, tanto que não há nenhuma alteração aqui no local onde ele teve acesso ao imóvel e, portanto, a partir de agora é preciso que esse homem seja preso, identificado, porque ele pode atacar novamente. Se você tem qualquer informação sobre alguém que está revendendo objetos com essas características que nós passamos, ou se você reconhece esse homem através da imagem, é importante que você ligue para a polícia, porque ele pode atacar novamente. Nesse tempo de tecnologia, né, onde até o futebol faz uso dela, as câmeras são importantes e, inclusive, se você realmente pôde verificar e reconheceu, identificou essa pessoa, entra em contato com a polícia. Nós mostramos no programa de ontem que um aluno foi atingido por um tiro dentro de uma escola aqui em Fortaleza. Nós tivemos acesso a vídeos que foram gravados em uma das salas de aula no momento em que os disparos aconteceram. Um dia após o fato, as aulas na unidade de ensino acabaram sendo suspensas. O Abraão Ramos esteve por lá e vai mostrar como estava o clima. Ei, fez portão aí, ó. Estes vídeos foram gravados no interior da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Hermínio Barroso, localizada no bairro Padre Andrade. No interior de uma das salas de aula, os alunos ficaram desesperados ao ouvir o primeiro disparo de arma de fogo. Poucos instantes depois, o segundo disparo. Assustados, os alunos correram para o fundo da sala de aula. Eles tentaram se proteger de alguma maneira, pois não sabiam de fato o que estava acontecendo na sala vizinha. Mais uma vez, o momento em que o primeiro disparo foi ouvido pelos alunos. Passados poucos instantes, o segundo disparo. E, consequentemente, os alunos ficaram desesperados diante dessa situação. Este outro vídeo, também gravado no interior da unidade de ensino, mostra o aluno Jocélio Soares, de 19 anos, caído ao solo. Em volta dele, vários alunos desesperados com toda a situação. Alunos que estavam estudando, bem como os professores, a direção, pessoas que estavam trabalhando, e todos foram surpreendidos pela ação criminosa. No momento, no horário de aula, 2 homens invadiram a unidade escolar. Foram em direção a uma das salas de aula e lá efetuaram pelo menos 2 disparos de arma de fogo em direção ao Jocélio Soares, de 19 anos. O estudante, baleado na cabeça, foi socorrido por policiais militares do Grupo de Segurança Escolar. Ele foi levado ao Hospital Frotinha do bairro Antônio Bezerra. Lá recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, a alta médica. Depois, ele foi levado ao 10º Distrito Policial, local em que foi registrado o boletim de ocorrência acerca de toda esta situação. Nós também tivemos acesso ao vídeo gravado instantes após a ação criminosa que ocorreu dentro dessa escola. Um momento em que os 2 suspeitos saíram correndo aqui pela rua Padre Guilherme e logo tiveram acesso àquela rua, que é a rua Licurgo Montenegro. Lá, eles saíram correndo e embarcaram em um automóvel modelo Fiat Uno
e fugiram. O detalhe que chama a atenção é que um dos suspeitos parece estar utilizando a camisa do uniforme desta escola de ensino médio. Depois do que aconteceu, as aulas foram suspensas na unidade escolar. Os alunos não puderam permanecer no prédio, é claro, assustados, bem como também os profissionais, professores e direção. Ao retornar na manhã desta sexta-feira, encontramos a escola fechada, mas neste caso em virtude do jogo da seleção brasileira. A expectativa de alunos, professores e também dos moradores dessa região é que no início da próxima semana tudo possa voltar ao normal e que de fato as autoridades possam tomar medidas a fim de reforçar a segurança nessa unidade escolar. É importante dizer, de acordo com o que nós coletamos, no momento da ação criminosa, havia um profissional de segurança particular aqui no interior da escola. Porém, um profissional desarmado nada pôde fazer para evitar essa ação criminosa, já que os dois vieram dispostos a ceifar a vida do estudante de 19 anos. Efetuaram os disparos e fugiram. O estudante foi baleado de raspão na cabeça, recebeu o atendimento médico e passa bem. O caso está sendo investigado pela equipe do 10º Distrito Policial, localizado no bairro Antônio Bezerra. Vale dizer que a polícia já identificou um dos envolvidos nessa ação criminosa. A situação foi trazida aqui para o 10º Distrito Policial, onde foi tombado já o devido inquérito para investigação do fato. Já ouvimos a vítima, ouvimos testemunha e nos foi passado também, que bom, um vídeo dos indivíduos que, após o fato, empreenderam fuga do local. Um deles já foi identificado, vamos identificar o próximo. Se não pegar dentro de pouco tempo, de hoje para amanhã, vai ser pedido prisão preventiva dos mesmos. Com isso, é importante pedir a contribuição da população. Se alguém, porventura, consegue identificar esses dois criminosos, conforme nós podemos acompanhar neste vídeo, eles saíram correndo logo após efetuar os disparos contra o estudante. Se você conseguir identificar estes homens, se você tem qualquer informação sobre o paradeiro destes criminosos, você pode e deve colaborar com o trabalho da polícia. As denúncias anônimas podem e devem ser realizadas através dos números 181 ou 190 ou diretamente para o número aqui da delegacia do 10º Distrito Policial. O número do telefone está aparecendo aqui no vídeo. Ajude a polícia para que esses dois criminosos sejam presos o mais rápido possível. 2 homens foram capturados acusados de furtar pneus de veículos há pelo menos um ano. Eles agiam discretamente, sempre na mesma região, próxima a uma universidade. O detalhe é que um deles é mecânico. A ocorrência foi trazida aqui para o 25º Distrito Policial, no bairro Vila União, também onde o fato aconteceu. Esse veículo acabou sendo flagrado pelos policiais que estavam a pé ali nas proximidades do Hospital Albert Sabin. Detalhe, o veículo estava cheio de pneus, estepes que haviam sido roubados. Essa ocorrência foi entregue ao delegado Elzo Moreira, bem como os 2 homens acusados dessa história toda. São eles o Djalma Holanda Amorim, de 53 anos, e o mecânico João Batista Andrade Freitas, de 38 anos. Delegado, a informação que se tem é que esses 2 homens já são acostumados a fazerem essa prática. Exatamente. Já havia alguns registros de ocorrências ali naquela área. E, inclusive, havia policiais militares no patrulhamento a pé, quando avistaram esses 2 indivíduos subtraindo os pneus. Abordaram, deram voz de parada, porque aí eles começaram a correr, mas conseguiram abordar, neutralizá-los e chegaram até esse veículo, onde já constavam os pneus furtados. Detalhe, o veículo também está irregular, também foi roubado. Esse veículo aí, ele foi furtado lá nas proximidades da UES, na Avenida Silas Munguba, e ele está adulterado. Essas placas que se encontram agora no momento deles são falsas, né, que não correspondem ao veículo. E nós fizemos a investigação e soubemos que esse carro havia sido furtado lá na UES. E agora já entramos em contato com a vítima, ela virá aqui para poder prestar declarações.
e devolvemos o carro a ela, depois de ser periciado, obviamente. E um detalhe importante é que pelo menos 3 vítimas já reconheceram a dupla. Já compareceram aqui por ter registrado furtos de pneu ali na área próxima ao Hospital Albert Sabin, aqui na Vila União, e nós estamos instalando os inquéritos. Desse caso aqui, desse flagrante, eles estão sendo autuados pelo artigo 155, parágrafo 4º do CPB, ou seja, um furto qualificado pelo concurso de pessoas, também pela receptação, porque o carro já era furtado, e também pela adulteração de sinal identificador de veículo, pois as placas eram clonadas. Delegado, por que eles escolhiam aquele local, aquele trecho para agir? Acreditamos pela quantidade de veículos e o fluxo de pessoas que frequentam ali. E por essa razão e pela demanda de muitos veículos ali, e acreditando que seria fácil de praticar esse furto, foram até lá. Mas agora, pelo menos durante um bom tempo, vão ficar fora de circulação. É o que eu espero. Por isso que eu estou usando todo o rigor da lei para que eles passem um bom tempo fora da sociedade. Aí, olha, aqui na delegacia a gente também encontra uma dessas vítimas. A gente vai conversar com ele e não vai identificá-lo. A sua filha é médica do hospital. Médica do Hospital Albert Sabin. Isso. E como foi a situação dela? Em que situação ela foi vítima? Ela estava no plantão quando alguns policiais avisaram que o carro dela estava sendo furtado. Quando ela chegou lá, o carro estava... Tinham levado os 2 pneus do carro dela e deixaram o carro com um macaco. Deixaram o carro levantado em um macaco. Trouxe um prejuízo de R$ 4.500. R$ 4.500? Sim. Agora, pelo menos por um bom tempo, eles vão ficar presos, né? Conversei com o delegado e ele vai tentar enquadrar ele aí no que for possível. Lógico, dentro dos limites da delegacia. E esperamos que ele passe um tempo aqui preso, né? Aqui ou em qualquer que seja o canto. E tomo como exemplo na vida dele para não faça isso de novo, não é isso? E um detalhe, gente, é que um deles, no caso, o João, ele é mecânico. Ou seja, possivelmente ele repassava esses pneus, recolocava em outros veículos. Possivelmente ele tem a pessoa que já compra isso deles, né? Se chega a apurar melhor, talvez chega o receptador. Olha, a dupla vem saindo agora, vai ser levado ao Instituto Médico Legal. João, você é mecânico, você tinha maior facilidade? Não tem mais nada que falar não, tia. Tudo que eu te falar, eu falei já. Quanto tempo vocês vinham roubando ali naquela região? Seu Djalma, o senhor entrou nessa por quê? Bom, tá aí. O fato é que os policiais, os soldados Eduardo e também o soldado Siqueira, que estavam no policiamento a pé ali nas proximidades do Hospital Albert Sabin, conseguiram tirar essa dupla de circulação. Uma dupla que há pelo menos um ano vinha agindo ali naquela região com um carro roubado, inclusive, que já havia sido roubado há um ano também e foi recuperado somente hoje. Com certeza outras vítimas devem comparecer aqui à delegacia depois que as imagens dos dois forem ao ar. O fato é que por um bom tempo esses dois vão ficar fora de circulação sem dar prejuízos para os donos dos veículos. Saímos desse furto de pneus para o roubo de um carro já que vocês vão acompanhar. Primeiro, na madrugada de ontem, uma embarcação com 4 pescadores naufragou em uma localidade lá de Capuí aqui no interior do estado. Nós temos imagens do momento do resgate das vítimas. Segundo informações, os homens foram lançados para dentro do mar e permaneceram por várias horas. Equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da Marinha se deslocaram até a localidade de Praia da Quitéria e conseguiram resgatar 3 dos 4 pescadores. Eles estavam aproximadamente 20 quilômetros da praia. Em seguida, foram encaminhados para o hospital do município. Segundo a diretoria da unidade de saúde, os homens não correm risco de morte. Agora a polícia segue realizando buscas para localizar o 4º tripulante. O 4º tripulante é um cidadão idoso de 80 anos que até o momento segue desaparecido. A partir de denúncias, o Serviço de Inteligência da Polícia Civil chegou ao endereço de um traficante. Quando percebeu a movimentação dos policiais, o homem resolveu fugir pelo telhado e invadiu quintais de várias residências. Quem traz as informações para a gente é a repórter Emanuela Braga.
A nossa equipe de reportagem vinha passando aqui pelo Conjunto Ceará de maneira mais precisa na rua 832. Aqui a gente avistou uma grande concentração de viaturas da Polícia Militar, o pessoal tanto do choque quanto do raio, que vieram dar apoio a um trabalho realizado pela equipe do Serviço de Inteligência. Os policiais da inteligência nós não estamos identificando, eles estão à paisana, mas dentro dessa residência que os policiais estão na frente, eles acabaram por prender uma pessoa que saiu pulando alguns telhados e também conseguiram apreender arma. Entre o material que foi apreendido, além da arma, nós temos também maconha e cocaína dentro dessa apreensão. Uma pessoa presa, pelo menos até o presente momento. Os policiais, inclusive, para conter essa pessoa, tiveram que fazer disparos, porque ele saiu pulando os quintais, e a gente está numa área residencial, como a gente está vendo aí na imagem do Ranieri Salles, e a ocorrência ela está em andamento nesse momento. A gente está esperando o desdobramento dessa história para que nós possamos saber exatamente o montante de droga que foi apreendida e também uma imagem dessa arma que os policiais conseguiram tirar também de circulação. A gente vai conversar com um dos policiais envolvidos nessa operação. Policial, como foi que vocês chegaram até essa residência? A gente recebeu várias denúncias dos cidadãos que moram aqui na Redondeza que esse elemento tinha chegado aqui há pouco tempo, certo? E que havia um grande fluxo de carros, principalmente na madrugada. Aí foi acionado o serviço de inteligência para confirmar realmente essa movimentação e possivelmente a venda de droga e porte de arma. E foi constatado, foi acionada a equipe do raio, Sargento Paulino, e foi pegue com ele uma arma calibre 38 e aproximadamente 1 quilo de droga, entre cocaína, crack e maconha. Ou seja, a informação que a gente pôde coletar aqui, que ele está aqui desde o dia 10 desse mês. Ou seja, fica mudando de endereço, mas a comercialização continua. Exatamente. Hoje o tráfico está se organizando dessa forma. Ele passa um tempo, 1 mês, 2 meses, vai para outra casa, só que o serviço de inteligência está trabalhando nesse sentido de sempre estar acompanhando essa movimentação do crime organizado. Agora é importante, a denúncia da população é fundamental. A população é os olhos da polícia, a população ajudando, 90% do serviço já está feito só com a denúncia. O homem preso, ele ainda tentou fugir? Tentou fugir, ele foi capturado 3 casas depois aqui. Agora, tem algum antecedente, reincidente? A gente ainda está no calor da ocorrência, ainda não foi puxado. A gente ainda está procurando, fazendo busca na casa ainda, que ainda foi encontrado mais droga agora há pouco tempo. A gente ainda está ali na casa dos vizinhos, que ele jogou uma arma na casa do vizinho. A gente ainda está conseguindo aqui ainda apurar mais informações. O resultado desse trabalho é exatamente a prisão desse rapaz que você está vendo na fotografia. Carlile Lima, 30 anos de idade, essa é a idade desse rapaz e esse é o que está preso. Além disso, o material que foi apreendido pelos policiais, aí a gente tem maconha e também cocaína. Essa informação que se tem 2 balanças de precisão e um revólver calibre 38. A gente ressalta aqui mais uma vez o apoio da população que mais uma vez se incomodou com a atividade estranha em uma das residências aqui da rua 832 do bairro Conjunto Ceará. Foi exatamente essas denúncias anônimas que fez com que a polícia viesse e investigasse, fizesse o levantamento e acabasse prendendo o Carlile. A informação que nós temos é que ele, inclusive, morava em outra residência alugada aqui nas proximidades. Como o dono da casa locada recebeu denúncias de moradores que existia uma movimentação suspeita na residência, pediu a casa. Então, ele alugou essa outra aqui na rua 832 e estava com a mesma movimentação. Só que aqui, ao invés de dizer para o dono da casa, os moradores relataram para a polícia. A polícia veio, fez os levantamentos e acabou prendendo o Carlile em flagrante dentro de casa com todo o material ilícito da venda de drogas. Essa matéria você só vê com exclusividade aqui no Barra Pesada. Ainda hoje nós vamos mostrar um crime violento que aconteceu essa manhã em Fortaleza. Um homem foi colocado de joelhos e executado com 10 tiros. E sabe o que é que ainda pior? Pior do que tudo isso? Aconteceu na frente da mãe da vítima. Quando eu corri pra fora, eu digo, não faça isso não, com meu filho não. Sarra do meio, digo, pode matar os dois, mate eu e mate ele. Aí ele recolheu lá no cantinho que ele tá, né? Aí ele se ajoelha. Aí o bichinho ficou só. Ele mataram bala na cabeça do meu filho. Aproximadamente quantos tiros? Uns 10.
Pedi pra matar eu e ele. Os detalhes a gente conta já já. Vamos à história desse rapaz que foi executado esta manhã aqui em Fortaleza. Ele foi colocado até de joelhos para morrer. A mãe ainda implorou para que não assassinassem o filho, mas ele levou vários tiros na cabeça. Abraão Ramos, onde é que aconteceu isso? Enquanto muitas pessoas estão voltadas para o jogo da seleção brasileira, aqui no bairro Parque Presidente Vargas, uma família chora pelo assassinato de José Wellington Dias, de 39 anos de idade. O fato aconteceu na rua Antônio Chacon. Ele estava com a mãe aqui nesta residência quando foi surpreendido por 4 homens armados que chegaram a este local. Os criminosos se aproximaram do José Wellington. Não respeitaram sequer a presença da mãe. Eles obrigaram a vítima a se ajoelhar no chão, exatamente naquele ponto que o nosso cinegrafista Cristiano Almeida está mostrando nos detalhes das imagens. E naquele local, na presença da própria mãe, eles executaram a vítima com vários disparos de arma de fogo. Em seguida, esses homens fugiram e até o momento eles não foram identificados. Aqui nós encontramos a mãe, desolada diante de toda essa situação, ela que presenciou o assassinato do próprio filho. Ele estava aqui fora, ajeitando a carroça para mim trabalhar, que eu trabalho de reciclagem. Aí, quando eu venho aqui fora, que eu entro lá dentro para pegar a garrafa do café, para colocar na mochila para me levar, para tomar no meio do caminho, mas ele, o meu companheiro, aí a mulherzinha que junta com ele e entrou. Chega, tem uns caras aí que são matar o nego. Aí eu corri pra fora, quando eu corri pra fora, eu digo, não faça isso não, com meu filho não. Sai do meio, digo, pode matar os dois, mate eu e mate ele. Aí ele recolheu lá no cantinho que ele tá, né? Aí ele se ajoelha, aí o bichinho ficou só, ele mataram bala na cabeça do meu filho. Aproximadamente quantos tiros? Uns 10. A senhora presenciou o assassinato do seu filho? Eu presenciei todinho. Qual a motivação, senhora? Meu amor, eu não sei o motivo. Ele relatou se vinha sofrendo ameaças? Não, ele não podia sair daqui dentro de casa, não. Ele não saiu de dentro de casa. Ele era presidiário? Ele tá na tornozeleira eletrônica. Pedi pra matar eu e ele. Se eu matar meu filho, matar assim também. O José Wellington esteve preso por 5 anos devido a alguns processos na justiça. Porém, há cerca de 1 ano ele recebeu liberdade. Estava em casa sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. E nesta manhã ele acabou sendo assassinado desta forma, conforme nós já relatamos nesta matéria. Caberá às autoridades realizar o trabalho investigativo a fim de esclarecer a motivação desse assassinato covarde e cruel, porque a mãe presenciou tudo e não foi sequer respeitada. Os criminosos chegaram aqui a pé, praticaram a execução e fugiram tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Claro que qualquer crime é sempre de se lamentar, mas é sempre necessário dizer, para prevenir-se da violência, é necessário não conviver com quem é violento. Não estou querendo justificar o crime, estou querendo dizer que para evitar todo tipo de violência, evite conviver com quem não presta. A mulher sofrida, com a cara de sofrimento terrível, conviver com essa história, com a violência, é algo que também tem que se reclamar dos filhos. Os filhos que não obedecem muitas vezes a conselhos de pais e convivem com traficantes, convivem com pessoas de índole má e que acabam recebendo o troco da violência. Você lembra do bebê que nasceu dentro de um veículo do Uber e que estava internado em um hospital? Ele já recebeu alta. Nosso programa vem acompanhando o caso desde o dia do nascimento. E agora a repórter Luciana Lemos foi conversar com a mãe para saber como é que está a nova rotina da família. Vocês acompanharam aqui no Barra Pesada o caso de uma mãe que deu à luz dentro de um carro de aplicativo aqui no bairro Maraponga. Ela pegou a corrida no veículo enquanto estava sentindo as dores do parto. Quando o veículo se aproximou do grupo de socorro de urgência do Corpo de Bombeiros, a mulher deu à luz à criança.
Do lado de fora, eles se depararam com uma jovem em trabalho de parto no interior de um automóvel do aplicativo Uber. Neste vídeo, gravado pelos próprios bombeiros militares, é possível observar que os procedimentos foram realizados. A jovem de 24 anos, identificada como Sergiane Rodrigues da Silva, e o bebê, o Rian Levi. Os dois receberam toda a atenção por parte da equipe de profissionais do Corpo de Bombeiros. Neste vídeo é possível observar que, após o parto, a criança recebeu toda a atenção necessária no interior da ambulância da corporação. Os profissionais realizaram os procedimentos. Logo em seguida, a mãe também foi colocada na ambulância. Mãe e filho foram levados para a maternidade escola. O bebê, Rian Levi, passou 9 dias internado e já se encontra em casa com a mãe. Olha só eles dois ali. Eu estava aqui, né, em casa, aí era de manhã, eu comecei a sentir dor, aí eu esperei a minha comadre, só que ela estava demorando, e aí as dores estavam muito fortes, e eu já estava sentindo que ele já estava querendo nascer, porque foi de uma hora para outra, né? Aí eu chamei o Uber, aí eu entrei, e quando chegou bem um dia, aí ele nasceu. Você já estava sentindo as dores bem fortes, e quando dobrou ali a esquina, você já viu que o Rian já chegou. Foi. Quando dobrou lá na esquina, aí ele foi logo nascendo. E eu fiquei muito nervosa, né? Porque eu tava tendo um menino dentro do carro, né? Isso não tinha acontecido. Tinha uma moça comigo dentro do carro, aí ela disse, vamos pro bombeiro, que aqui perto tem um bombeiro. Aí a gente foi, aí quando chegou lá, e o menino já tinha nascido, aí eles vieram bem rápido, e eu me lembro que eles pegaram ele e limparam, e aí cortaram o umbigo, cortaram bem direitinho assim, né? Aí cortaram, aí limparam bem direitinho ele, e eles estavam muito atenciosos, assim, me tratando super bem, tratando ele super bem, e ele sendo bem rápido, eles fazendo tudo bem rápido assim, né? Me senti aliviado, que pelo menos ele tinha nascido e tinha alguém que estava ali me ajudando, né? Que era os bombeiros, né? Pelo menos eu tinha alguma ajuda, alguém que sabia mais do que eu, porque já pensou que fosse só eu, o homem do Uber, e o menino nascido, nós tínhamos ido para a maternidade com o menino caído no banco, porque o menino caiu no banco e ficou lá caído com a cara assim no banco, o bichinho nem chorar, não chorou na hora, né? Porque caiu com a cara assim. Aí quando eu cheguei lá, eu fiquei pedindo assim, meu filho não tá chorando não. Aí eles já levantaram ele, porque ele tava com a cara no banco, aí levantaram ele e ficou chorando. Você passou todos esses dias internada com ele, por quê, Sergiane? Porque ele teve uma pequena infecçãozinha, aí ficou lá, internado tomando antibiótico. Mas ele já ficou bom. O que você tá precisando? Ele precisa de fralda, né? É o que mais precisa. Se você puder ajudar a Sergiane, os filhos dela, são 3 crianças pequenas com o Rian. Aqui o número de contato é o 99193-1906, 99193-1906. Ela está precisando de fraldas, ela está precisando de produtos de higiene, até os produtos que precisam, que são necessários para o umbigo do bebê que é recém-nascido. Então, se você puder ajudar com qualquer valor, com qualquer objeto, sem sombra de dúvida, será de muita importância aqui para essa família. Toda ajuda é importante, principalmente para que auxilie a chegada do Rian, que trouxe alegria, mesmo em meio à inesperada surpresa à mãe de ter nascido dentro de um táxi. O número é esse aqui, ó, 99193-1906, para você entrar em contato e manifestar também o seu apoio, a sua solidariedade. Vida que chega é vida que se renova. A seguir, um homem invade uma loja de conveniência e assalta um posto de combustíveis. Quando ele estava prestes a sair do posto de combustíveis, ele percebe que o frentista está sentado bem próximo à troca de óleo e retorna. É nesse momento que ele anuncia o assalto. A matéria completa com detalhes é já já. Estamos de volta, são 12h49. Um homem estava sozinho, entra numa loja de conveniência de um posto e anuncia um assalto. Na saída, ele ainda abordou o frentista. Tudo acabou sendo gravado pelas câmeras de segurança e as imagens foram enviadas para a nossa produção. Vamos conferir. Que está na imagem de camisa rosa, de calça laranja, de tênis e de mochila é um ladrão.
Perceba que ele sai da loja de conveniência de um posto de combustíveis. Na realidade, ele anunciou o assalto, mas não subtraiu nada dessa loja. Quando ele estava prestes a sair do posto de combustíveis, ele percebe que o frentista está sentado bem próximo à troca de óleo e retorna. É nesse momento que ele anuncia o assalto. Ele vai com a arma na mão em direção ao frentista. O funcionário nem sequer se levanta. Ele, sentado, tem os pertences subtraídos, um telefone celular e uma quantia de aproximadamente R$500. O ladrão, com a mesma mochila, com a arma, coloca a arma dentro da roupa e sai como se nada tivesse acontecido. Tudo aconteceu na madrugada. O bandido saiu aqui da loja de conveniência. Ele já havia anunciado o assalto, mas a funcionária disse que aqui não tinha nada, não tinha nenhum valor que ele pudesse subtrair. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do posto de combustíveis. Depois que o homem saiu aqui da loja de conveniência, a intenção dele era sair desse posto de combustíveis. Então ele foi no sentido da Avenida Bezerra de Menezes. Mas mais ou menos nesse ponto, ele olhou para trás e percebeu que na troca de óleo, sentado em uma das cadeiras, estava um frentista. O único frentista que estava no posto prestando serviços. E foi nesse momento que o homem foi até o funcionário do posto de combustíveis e anunciou o assalto. A outra câmera que registrou a movimentação da ação criminosa aqui foi essa que vocês observam nas imagens de Valbert Costa. Lembrando que nós estamos no início da Avenida Bezerra de Menezes, na altura do bairro Otávio Bonfim. Estamos bem próximos ao 3º Distrito Policial, que é a delegacia da área. Nem a movimentação de veículos aqui, embora fosse na madrugada, não tivesse tanta movimentação, mas essa é uma avenida muito movimentada. Nem essa movimentação, nem o horário, nem a presença da delegacia aqui ao lado inibiu ou intimidou a ação desse bandido. As imagens são nítidas e puderam acompanhar toda a movimentação que esse bandido fez. Se você reconheceu esse homem por algum movimento, se você já foi vítima dele, ligue para a polícia e denuncie. Ele próprio deve ter se reconhecido e se realmente tem alguma... olha aí, se ele tem alguma consciência que não pese, deve ter dito: "Ih, me pegaram, me flagraram". 2 suspeitos de estarem praticando assaltos na região metropolitana de Fortaleza foram mortos esta manhã. De acordo com testemunhos, após mais uma ação criminosa, eles foram seguidos e mortos. A nossa equipe de reportagem chega ao Parque Santo Antônio, município do Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Local em que uma ação acabou resultando na morte de 2 suspeitos de várias ações criminosas aqui nessa região. O nosso cinegrafista Dória Girão, com o apoio do Júnior Batalha, está mostrando nos detalhes das imagens esta área em que tudo começou, de acordo com as informações. Os 2 suspeitos vinham praticando uma série de assaltos aqui na região há cerca de 15 dias. E nesta manhã, eles voltaram a agir mais uma vez. E após a prática de vários assaltos, eles começaram a ser perseguidos por homens que estavam no interior de um automóvel branco. Os criminosos empreenderam fuga em uma motocicleta. Porém, neste ponto, eles acabaram perdendo o controle e caíram. Eles abandonaram a moto exatamente neste local que o nosso cinegrafista está mostrando nos detalhes das imagens. Aqui, disparos de arma de fogo foram efetuados. Inclusive, o Dória está mostrando agora, neste momento, cápsulas deflagradas que estão aqui no local em que eles abandonaram a motocicleta e fugiram a pé. Possivelmente aqui neste ponto eles já foram baleados, mas mesmo assim empreenderam fuga. Saíram correndo por várias ruas aqui desta região, no município do Eusébio. Já neste ponto, na rua Francisco Martins, ainda na cidade do Eusébio, eles foram alcançados pelos perseguidores. Disparos foram efetuados e os 2 homens morreram em meio a esta via. Consequentemente, policiais militares foram acionados, a área já foi devidamente isolada. Veja uma ação que aconteceu logo pela manhã no Parque Santo Antônio, no município de Eusébio. Está com 2 semanas que estão passando aqui já.
2 semanas já, mulher. Agora direto. Não, por exemplo, da Balmeira. Eles veio começar da padaria foi perto do mercantil do Saraiva. Do Saraiva, eles veio nessa rua aqui do Beco do Sapo, que chama Beco do Sapo, aí eles deixaram as motos. Aí esses caras vinham tirando pra matar os aqui. Ainda aqui no local, nós acompanhamos a chegada de uma senhora, fica desesperada, por certo, a mãe de um desses homens. Situação bastante delicada, mãe é mãe e infelizmente ela acaba por presenciar essa situação. O filho morto em meio a esta vida. Obrigado. Nós vamos conversar com o subtenente da Polícia Militar que foi acionado para atender essa ocorrência. Sub, de fato, quais as informações acerca deste fato? Informação que tem, porque parece que eles caíram da moto, que a moto está danificada com o pneu, e saíram correndo. E até aqui um pouquinho também tem uma capa de ponto .40 aqui no chão. Também foi baleado aqui também, depois lá. A informação é que esses elementos, faz umas 2 semanas, estão agindo aqui todo dia de manhã, hora de 7 a 8 da manhã, roubando por aqui na área. Quem estiver no meio da rua indo para pegar o celular e tudo, eles estavam roubando. Até agora passou a mãe de um deles lá no local do crime. Disse o nome de um lá, pelo shopping não responde nada não. Mas tem 20 anos, parece um deles. Não mora mais com a mãe, tava morando com esse outro colega dele aí, que esse dois que foi baleado, lá nesse parque Dom Pedro. Informação também de que essa moto também não era deles, era de um vizinho que pegaram lá. Parece que o vizinho deixou a chave lá, eles só pegaram a moto para vir, para ficar. A família sofre, né, diante dos filhos que realmente provocam e alimentam cada vez mais a violência. Claro, tudo isso é indesejável, a morte de quem quer que seja, mas a gente atrai aquilo que realmente busca. Lembrar você que toda sexta-feira está acostumado a acompanhar uma matéria especial, mas hoje nós não teremos a matéria especial e fica para a próxima sexta-feira um grande assunto que vai ser colocado em destaque aqui na próxima semana. Vamos conferir agora o flagrante de um roubo de carro. O caso aconteceu em frente a uma creche, na rua Eduardo Garcia, aqui na Aldeota. Essas imagens, nela só é possível ver um casal se dirigindo até o veículo. A mulher está com uma arma dentro da bolsa e fez a entrega para o comparsa que corre até o carro e entrou. A vítima vai até a parte de trás do carro, tira uma criança assustada, ela abraça-se ao filho. O carro foi encontrado pouco tempo depois, sem o som e sem a bateria. Antes de ser abandonado, o veículo foi visto em assaltos na região e para a mulher vítima desse crime fica o trauma de ter passado por uma situação tão constrangedora. A gente repete as imagens para que você também se cuide. Toda a vida, quando você parar e estacionar um carro, principalmente mulheres que vão descer com crianças, verifique se há na proximidade. Hoje eu sei que é difícil, né? Em todo canto você não vai ter a oportunidade de onde parar e esperar que venha realmente, que todo mundo que se aproxime seja ladrão. Não, mas é necessário também ter toda a atenção possível para não acabar numa situação dessas aí. E se você tiver alguma imagem que possa também fornecer, quando tiver um flagrante desse tipo, estou lembrando o nosso WhatsApp para que você possa encaminhá-lo pelo 981 35 31 31, que as imagens que são flagradas em ações desse tipo acabam resultando em ações também positivas da polícia. No início desta manhã, moradores encontraram o corpo de um homem na região metropolitana. Uma das suspeitas é de que a vítima tenha sido morta a pedradas. Nas primeiras horas da manhã, populares que passavam por este local visualizaram o corpo de um homem neste trecho, às margens do anel viário, no bairro Pajuçara, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Diante disso, os policiais militares responsáveis pelo patrulhamento nesta região foram acionados. A área foi isolada. As equipes já foram acionadas para os devidos procedimentos aqui neste local. O fato chama a atenção de quem passa por este ponto. O corpo de um homem em meio a esta obra de duplicação do conhecido anel viário aqui nesta área da Pajuçara, em Maracanaú.
Até o momento, a vítima não foi identificada. Um homem que aparenta ter entre 30 e 35 anos de idade. O detalhe que chama a atenção é que foram observadas lesões no corpo da vítima. E ao lado do corpo há pedras, no caso há uma pedra suja de sangue. Será que esta pedra foi utilizada neste assassinato? É uma interrogação. A área foi devidamente isolada. Uma perícia deverá ser realizada neste ponto a fim de constatar se este homem foi morto aqui neste local ou se o corpo foi apenas abandonado em meio a esta obra às margens da rodovia. Outro detalhe que chama a atenção é que ao lado do corpo há uma mochila. Já foi observado que no interior dessa mochila há algumas peças de roupas. Tudo foi deixado como encontrado pelas autoridades aqui no local, justamente para não atrapalhar o trabalho pericial que deverá ser realizado neste ponto. Várias pessoas já passaram por aqui, alguns curiosos continuam aqui neste local, mas ninguém reconheceu este homem. A vítima ainda não foi identificada como morador aqui desta região. A expectativa é que ele esteja portando algum documento de identificação. A motivação desse crime ainda é um mistério. Se o crime aconteceu aqui ou em outro local e o corpo foi apenas abandonado aqui, é a forma como a vida vem sendo tratada nos últimos dias aqui em Fortaleza, também na região metropolitana. A polícia deverá apurar acerca de tudo isso. Como sempre, vale pedir a contribuição. Se porventura alguém viu alguma coisa que possa ajudar a polícia na investigação desse crime, as denúncias devem ser feitas através dos números 181 ou 190. A realidade é que mais um corpo foi encontrado, dessa vez em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Eu imaginava que era uma sexta-feira para festejar, para a gente ficar tranquilo, mas vocês já notaram aí como foi? A seguir, um homem assassinado após tiroteio. De acordo com informações, o crime foi realizado por 2 pessoas armadas. As informações após o intervalo. (13h05). Vamos à matéria do homem que foi assassinado após um tiroteio bem próximo do local onde ele morava. De acordo com informações colhidas lá no local, 2 homens em uma moto chegaram a esse local para matar a vítima. A Luciana Lemes é que traz as informações para a gente. Rua Taubaté, bairro Granja, Portugal, foi o palco de mais uma ação criminosa aqui em Fortaleza, um homicídio. A vítima, identificada por Rafael Nascimento da Silva, de 24 anos de idade, morava nessa residência, onde existem algumas pessoas, um aglomerado de pessoas aqui dentro da cena que foi isolada pela polícia militar. Esses agentes da segurança foram acionados para, inicialmente, um intenso tiroteio aqui no cruzamento das ruas Souza Carvalho e Taubaté. Quando esses policiais militares chegaram aqui no local, já se depararam com essa cena. A vítima já caída ao solo, com ausência de sinais vitais. A equipe do SAMU foi acionada aqui para o local e constatou perfurações espalhadas no corpo da vítima. Alguns moradores deram detalhes para a polícia de que foram ouvidos cerca de 5 tiros. Há uma informação também de que algumas cápsulas foram encontradas aqui no local. A polícia trabalha com a hipótese de que os assassinos estavam com uma pistola calibre 380, mas a perícia ainda está sendo aguardada aqui no local para verificar e para confirmar essas hipóteses. A questão das perfurações no corpo da vítima e a arma utilizada nessa ação criminosa. O que é que se tem de detalhes sobre a motivação do crime? A vítima, o Rafael, já possuía 2 antecedentes criminais com relação a roubo, artigo 157. Uma outra informação não confirmada pela polícia, mas foi levantada aqui na cena da ocorrência, é de que a vítima tinha envolvimento com entorpecentes. Não se sabe ainda, pelo menos não chegou para a polícia militar, tampouco para a nossa equipe, se ele teria um envolvimento com tráfico de drogas ou teria uma dívida de droga. Mas gira em torno do envolvimento com entorpecentes a principal motivação dessa ação criminosa. Se a vítima estava devendo a algum traficante ou se ele mesmo estava fazendo a venda desse entorpecente. É a questão que será dita aqui para a Polícia Civil com o intuito de buscar uma linha de investigação inicial. Sabe-se que a vítima já possuía antecedentes criminais, mas estava se enveredando para um outro lado do mundo do crime, no caso, o envolvimento
com drogas, com entorpecentes. A outra informação que chegou para nossa equipe é de que eram 2 homens em uma motocicleta que chegaram aqui na rua, avistaram o Rafael, ele tentou correr ainda para fugir dos tiros, mas foi alcançado pelos homens. Além desses 2, em uma motocicleta havia também um veículo que não foi repassado para a polícia, nem características, tampouco placa, que esse veículo estaria no apoio desses 2 homens nesta motocicleta. Características desses homens, como eles vieram até aqui, se eles já estavam ameaçando a vítima, todas essas informações farão parte do trabalho investigativo aqui na cena da ocorrência. Com o trabalho pericial concluído, o corpo da vítima, do Rafael Nascimento da Silva, de apenas 24 anos de idade, será encaminhado para a Coordenadoria de Medicina Legal. Uma mãe de 82 anos está à procura do filho que desapareceu há vários dias. O homem toma remédios controlados. A família recorreu ao Barra Pesada na tentativa de encontrar o ente querido. O rapaz que aparece na foto é o senhor José Carlos Lopes. Ele tem 53 anos de idade. Essa senhora de 82 anos que está ao meu lado é a mãe dele, a dona Raimunda. Dona Raimunda, o seu filho está desaparecido há quantos dias? 20 dias hoje. Ele saiu de manhãzinha. E desse dia, o pessoal virou ele no dia que ele saiu. Depois disso, saiu no dia de quinta-feira. Depois disso, mais nada? Depois disso, a gente já foi gente daqui de Fortaleza, amigo, procurar ele. Eu agachei o que eu tinha, mandando procurar de moto. O pessoal andava pela serra, pé da serra, Canindé. Ou seja, a senhora andou na região toda? Na região. Agora a preocupação da senhora, dona Raimunda, é porque o seu filho ele toma medicação controlada. Minha preocupação é porque ele toma remédio controlado, ele dá convulsão, quando ele dá ele fica sem sentido. Aí os remédios estão tudo em casa, saiu sem nenhum documento. Raimunda, gente, está vindo lá de Campos Belos aqui para Fortaleza atrás do filho dela, do seu José Carlos Lopes, de 53 anos, esse rapaz que a gente está mostrando para você na fotografia. Ele toma remédio controlado, já foi visto inclusive ali na BR-020, BR-222, perto de uma cerâmica. A informação que se tem, a última, é que ele teria passado mal e teria sido socorrido pela população. Mas a dona Raimunda também foi lá naquela região da Calcaia e também não encontrou nada. De repente você está vendo a fotografia, reconhece ele, viu em algum local, você pode ligar para a família para os telefones 98729-245 ou também para o 98839-3980. Só repetindo, 987-29-245, 988-39-3980. E se você tiver alguma imagem, tiver algum apelo a fazer, no sentido de localizar pessoas que foram assaltadas, de repente você tem a imagem, a câmera, foto, 981-35-31-31, manda pra gente, que a polícia também agradece, além de todos nós aqui. Uma sexta-feira tensa essa, hein? Não fala apenas do que a gente mostrou aqui, mas do sufoco que cercou a todos os brasileiros durante a partida do Brasil e Costa Rica. Uma vitória sofrida, que deixou o torcedor com o coração na mão até o último minuto. Isso só revela que toda conquista, seja ela qual for, no esporte ou em qualquer atividade, precisa de suor, sacrifício e garra. Já pensou se nós, brasileiros, tivéssemos essa mesma convicção com que nos unimos para um certame de futebol como este e colocássemos nossos propósitos em favor da melhoria do nosso país? Quantas barreiras não venceríamos? Em tudo é preciso esforço coletivo para solucionar problemas como de saúde, educação, segurança principalmente, já que somos todos atores protagonistas capazes de modificar o quadro de crise que nos cerca, impedindo o avanço e também outras conquistas. Como naquela música do Ivan Lins, tudo depende de nós, não é, Fagá?